Senhor, é uma honra poder estar aqui. Os irmãos que trouxe Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia em João, capítulo 21. Enquanto os irmãos procuram, quero eu, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade que aqui está sendo me dada. Segundo, agradecer ao pastor presidente do Semadem Par, pastor Eliezer, que eu tenho certeza que Deus o colocou em minha vida para ser então um canal de bênção. Só Deus para recompensar o que esse homem está fazendo por mim. Quero louvores a Deus pela vida dos meus presidentes, pastor Neurivan Silva, pastora Lília Massal, essa família em que Deus colocou em minha vida, uma família em que eu já considero como um pai e mãe para mim, vem me dando grande força, só Deus para recompensar também. Que Deus e Cristo vos abençoe. Irmão Felipe veio conosco, cantora Mariana, que Deus abençoe. A minha família que deve estar assistindo, um abraço. Os irmãos pentecostais que encontraram, dê um brado exaltando o nome do Senhor. Leamos então a palavra do Senhor, João capítulo 1, versículo de número 15. Versículo de número 15 diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Versículo 16, tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Versículo de número 17, disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, podem assentar. O quão pequeno que eu me sinto nesse altar. Apenas Deus para nos dar força. Meus irmãos, dentre os 12 discípulos de Jesus, Pedro me chama a atenção. Dentre os 12 discípulos de Jesus, Pedro se destaca pela sua humanidade, pelos seus erros, pelos seus acertos. E o carinho de Jesus por esse homem tão comum e cheio de falhas é um grande motivo de esperança para cada um que passou a não acreditar mais em si mesmo. O carinho de Jesus por esse homem tão comum é um grande motivo de esperança para quem vê seus defeitos, vê as suas falhas e passa a não acreditar, acha que não tem como mudar. Mas na vida desse irmão chamado Pedro, eu vejo sim que tem como mudar. Na vida desse irmão Pedro, eu vejo transformação, eu vejo convenção, vejo um homem com um passado cheio de falhas e um futuro cheio do Espírito Santo. Quero eu nessa oportunidade relatar sobre a vida desse homem Simão chamado Pedro. Simão tinha sua residência em Cafarnaum. Simão exercia a profissão de pescador, filho de Jonas, casado, irmão de André. Foi até André quem o apresentou a Jesus. André conhece a Jesus, João capítulo 1, versículo 42. Vê que ele é verdadeiramente o Messias. Então vá, seu irmão Simão, e fala: achamos o Messias. E o leva a Jesus. Jesus olha para Simão e fala: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Pedro. Aí então começa o chamado de Jesus na vida desse homem. Segundo a minha Bíblia, segundo a sua Bíblia, Jesus está cercado por uma multidão à beira do lago de Genesaré. Uma multidão que o apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus olha para a praia e vê 2 barcos, e os pescadores já haviam descido e estavam lavando as suas redes. Jesus entra num dos barcos, que era o de Simão, e pede para afastar da terra, e assim Simão faz. Jesus então começa a usar o barco de Simão como púlpito para pregar para aquela multidão, e Jesus, ao terminar a pregação, Jesus vira para Simão e fala: Simão, leve o barco a alto mar e lance as redes. Simão fala: Senhor, nós pescamos a madrugada inteira e não apanhamos nada. Ô mestre, nós
Se o senhor não percebeu, já estávamos lavando as redes, mas só porque tu mandas lançarei a rede. Vejo algo aqui, pastores e missionários, que não devemos desistir do nosso chamado por não termos alcançado o sucesso esperado. Ministro do Evangelho continua lançando as suas redes e dizendo: Senhor, até agora eu não apanhei nada, mas só porque tu mandas lançarei a rede. Emaio de candaraço. Ele então lança as redes. E segundo a minha Bíblia, eles pescam uma rede cheia de peixe. A rede quase se rompia, encheu o barco de peixe, e Pedro agora está sem saber o que fazer. Pedro então faz sinal para o outro barco que estava Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que viessem ajudar. E assim eles vêm e enchem ambos os barcos, que eles quase iam a pique. Os barcos quase afundam, e Pedro agora atemorizado, Pedro prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, pois eu sou um pecador. Não sabendo Pedro que era aquele homem mesmo que ele deveria submeter, pois ele, sendo pecador, ele estava prostrado aos pés do Salvador dos pecadores. Prestou atenção. E eles, levando o barco à terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles, levando o barco à terra, deixaram tudo e o seguiram. O gratificante é que Deus aumenta nossas riquezas, Deus aumenta nossa pesca, mas se for preciso, ao Ele chamar, nós deixamos tudo para segui-lo. Esses homens deixaram tudo para o segui-lo. Eles poderiam ter dito: não, Senhor, nós nunca pescamos uma quantia tão grande de peixe, nós vamos levar esse peixe para o mercado e vamos vender. Mas não, eles deixaram tudo e o seguiram. Imagina uma caatinga que não ficou na beira daquela praia. Mas vamos pular um pouquinho. Jesus está novamente cercado por uma multidão que queria fazer dele rei. João 6,16. Jesus, percebendo isso, obriga os discípulos a entrar no barco e seguir adiante. Jesus despede aquela multidão e sobe sozinho ao monte para orar. Jesus sobe sozinho ao monte para orar. Jesus está nos dando um exemplo de oração secreta, de oração a sós com Deus. Jesus, mesmo sendo o Cristo, mas como homem, orou. Jesus orava. Jesus pregava muito, mas Jesus também orava muito. E enquanto Jesus orava sozinho, estavam os discípulos em alto mar, remando contra um vento que era contrário. Eles já estavam cansados, e Jesus, vendo que eles já se fadigavam, Jesus foi até ele andando sobre as águas. Jesus foi até ele andando sobre as águas, e eles, vendo Jesus, começaram a pensar que era um fantasma, e então começou uma gritaria naquele barco, e Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro, que era impulsivo e curioso, Pedro agora disse: mestre, se és tu mesmo, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. Vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas, e ao Pedro sentir o vento, Pedro passa a ter medo e começa a afundar. E afundando, Pedro clama ao Senhor dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendera a mão e o assegurou. Enquanto a fé de Pedro estava forte, ele andava sobre as águas. Quando a fé de Pedro se abala, ele começa a afundar. A fé de Pedro se abalou, eu creio que não tem ninguém assim, pois ele passa a olhar para as dificuldades, ele passa a olhar para o perigo em que ele se encontrava e tira o foco de Jesus. Jesus permite Pedro afundar para que viesse salvá-lo. Por quê? Porque ninguém é salvo se não estiver afundando. Pois não é afundando que a gente clama por salvação, não é afundando que a gente clama por socorro. E se você está afundando, estou eu para te dizer que é porque Deus está com um projeto de salvação na sua vida. Não murmure não, clame o nome do Senhor, que Ele vai mostrar que as mãos poderosas dEle estão prontas para te assegurar. Jesus agora está fazendo um discurso. João 6,51. Jesus está dizendo assim: eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus começaram então a se perguntar: como esse homem pode nos dar a sua carne?
Jesus completa, ele diz: na verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não terá vida entre nós. Vixe. Que conversa é essa, Jesus? Tem que comer carne de Jesus, beber sangue de Jesus, o que é isso? Que duro é esse teu discurso, Senhor. Os discípulos começaram a se afastar de Jesus. Jesus, percebendo que ele se afastava, vira para os 12 e diz: querem ir com eles? E agora aquele homem que teve um ato de pouca fé andando sobre as águas vai fazer uma grande confissão de fé. Querem ir com eles? Senhor, para onde vamos, sendo que só tu tens a palavra da vida eterna? Pedro disse para Jesus. Mateus já vai dizer assim, Mateus 16, 13, que Jesus vira para os seus discípulos e diz: o que a multidão está dizendo de mim? O que eles falam que eu sou? Os discípulos, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias. Tem uns que dizem até que o Senhor é um dos profetas que ressuscitou, Jesus. E vocês, o que acham que eu sou? Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Pedro, pois não foi nem carne nem sangue que te revelou, e sim meu Pai que está no céu. Ei, Deus usa Pedro para falar, mas Satanás não quer ficar para trás. Satanás diz: vou fazer uma gracinha. Jesus começa a dizer que convinha ele ir para Jerusalém, que lá ele ia ser crucificado, ia morrer, para com ele carregar os nossos fardos, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Pedro começa a dizer que não, Senhor, que conversa é essa? Tenha compaixão de ti, Senhor, de modo nenhum não vai acontecer isso. Jesus dizendo que ia acontecer e Pedro dizendo que não ia. Linguagem de Satanás. Quando estamos com o sentido espiritual, logo percebemos a linguagem de Satanás. Estamos dizendo que vamos fazer algo de bom para Deus. Satanás está colocando dificuldade, está colocando medo. Estou eu dizendo: Deus tem falado comigo, Deus tem um chamado na minha vida. Ele diz que eu vou ser pastor, vou cuidar de ovelhas. Continuarei sendo fiel a esse Deus, que vai se cumprir a promessa. Mas Satanás está dizendo: não. Ser pastor é bom, mas passa por uma prova. Pastor sofre. Satanás. Jesus vira para Pedro e fala: para trás, Satanás, pois tu me serves de escândalo. Tu não compreendes as coisas que são de Deus. Jesus agora já está em Jerusalém, como ele disse, nos dias de ser crucificado. Jesus vira para os seus discípulos e diz: essa noite todos escandalizarão em mim, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro fala: não, mesmo que todos escandalizem, eu não vou escandalizar. Jesus fala: Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. Não, Senhor, não vou te negar não, nem que para isso seja preciso eu morrer contigo. Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo. Ele quer estraçalhar contigo. Não vou te negar não. Então bora ver. Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus diz que sua alma está entristecida até a morte. Jesus pede a eles para ficar e velar um pouco com ele. Jesus afasta um pouco e prostra o rosto no chão e começa a orar ao Pai: se fosse possível passar dele aquele cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Jesus chega a suar sangue. Jesus já está carregando com ele os fardos que íamos ter que carregar. E quando Jesus levanta, está os discípulos dormindo. Jesus fala: levante, pois é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eis que vem o que me trai. E lá vem Judas. Judas já havia combinado com os soldados que aquele que ele beijasse era o que era para prender. Aquele era o Jesus. Judas chega e saúda Jesus, o beija, e ao beijá-lo os soldados o prendem. Pedro agora vai mostrar ser valente. Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha direita de Malco. E Jesus fala: não, Pedro, o que é isso? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ou não achas tu que se eu orasse ao Pai e pedisse 12 legiões de anjos, Ele não mandaria aqui agora? Mas isso tudo convém acontecer. Eles prendem a Jesus e os discípulos, como ele disse. Pedro ainda ia pelas escondidas aqui,
olhando para onde ia levar Jesus. Jesus entra na casa dos sacerdotes e Pedro fica ali no pátio. E chega uma criada para Pedro e fala: tu é um deles, né? Você é um dos discípulos dele? Não sei o que você está dizendo. Você é um dos discípulos dele? Desse Jesus? Nem conheço esse homem. Verdadeiramente você é um deles, pois a tua fala te denuncia. Ei, não precisa você estar enchendo a boca e dizendo eu sou cristão, eu sou crente, não. O seu vestir e o seu falar denuncia o seu cristianismo. Ah, mas ninguém nunca me conheceu pelo meu modo de falar e meu modo de vestir. Mas talvez está andando pior do que os do mundo. Quem vai te conhecer? Mostra ser diferente, que o seu falar e o seu vestir vai denunciar o seu cristianismo. Aleluia. O galo canta, Pedro sai dali chorando, Pedro sai dali se derramando em lágrimas. Imagina o Pedro dizendo: estou desviado, o que é que eu vou falar agora? Eu não tenho nem coragem de pedir perdão, neguei o mestre. Pedro está dizendo: acabou tudo, eu nunca vou acertar. Não vou conseguir, estou desistindo agora. Jesus é crucificado, cadê Pedro? Jesus morre. Quem vai pegar o corpo de Jesus e colocar no sepulcro digno, um sepulcro de vergonha? Pedro? Não. João Batista pega o corpo de Jesus e coloca no sepulcro. Cadê Pedro? Não, mas Pedro pelo menos vai lá ver Jesus no sepulcro. Simão, pelo menos vai lá ver Jesus no sepulcro. Maria e Maria Madalena sobem ao primeiro dia, ao amanhecer do primeiro dia da semana para ver Jesus. Cadê Pedro? Deve que estava chorando ainda, se lamentando, pois ele estava triste, não é? E essas mulheres subindo, eu imaginei como elas vão abrir esse sepulcro, pois havia uma grande pedra, e mulher não tem muita força. Como elas vão abrir esse sepulcro para aproximar de Jesus? Mas Deus providenciou. Quando elas estavam chegando à porta do sepulcro, a terra treme. Era um anjo que estava descendo do céu e movendo aquela pedra e se assentou sobre ela. Quero eu profetizar, levanta a mão por favor, levante a mão por favor. A pedra que estiver te atrapalhando de aproximar de Jesus, está descendo o anjo, está movendo ela hoje. Manda Jesus o anjo. A pedra que estiver fechando a porta da sua bênção, está descendo o anjo, está movendo ela agora. Ei, o anjo diz assim, ele fala: quem vocês procuram não está aqui, pois ele ressuscitou. Ele disse que havia de ressuscitar. Mas eu tenho um recado para vocês: vá aos irmãos e fala que ele ressuscitou, e que vão a Galileia, que lá eles o verão. E assim ela faz. Eles não acreditam não, negócio de ver anjo, negócio que Jesus ressuscitou. Jesus aparece para 11 discípulos. Os 11 conta para um que faltou, ele também não acredita. Tomé falou que só acreditava vendo. Foi preciso Jesus aparecer, mostrar a sua mão furada e o pé furado para que ele viesse a acreditar. Jesus aparece várias vezes, mas quero eu entrar na passagem que nós lemos. Está os discípulos no mar de Tiberíades, e Pedro fala: vou pescar. Imagina o Pedro falando: vou voltar à minha vida de antes, vou voltar a exercer minha profissão de pescador. Esse negócio de discípulo, de ganhar alma, eu nunca vou conseguir. Estou desistindo agora. Vou voltar à minha profissão mesmo, esse negócio de igreja. Não. E os discípulos falam: vou com você. Pedro já era líder. Ele fala: vou pescar. Os discípulos falam: vou com você. Pedro era querido. Eles vão, pesca, não apanha nada, volta para a praia. Olha quem aparece: Jesus de Nazaré. Pedro já havia desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Fala para o seu irmão, por favor. Fala para o seu irmão: ei, você já pode ter desistido de Jesus, mas Jesus não desistiu de você. Maio de Candaraço. Jesus fala: tem o que para comer aí? Não tem nada. Pescamos, não apanhamos nada. Entre no barco e lance as redes do lado direito que pegarão. Eles entram, vem a rede cheia de peixe. Jesus fala: vim de jantar. Eles jantam. E ao terminar a janta, Jesus vira para Simão e fala: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Qual é a cara do homem agora dizer que ama Jesus?
Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele vai falar tudo agora. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora ele fala, vai bater. Que me ama o quê, rapaz? Você me negou no momento em que eu mais precisei. Agora você vem dizer que me ama? Não, Jesus não fala assim. Quem fala assim é mata ovelha. Jesus é o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora ele fala. Agora ele vai descarregar a sua ira em mim. Não. Jesus pergunta pela terceira vez, preste bem atenção. Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Agora Simão entristece por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Por que pela terceira vez? Não foi 3 vezes que Pedro o negou? Ele lembra. Além de traíra, você é mentiroso, Simão. Eu te amo sim, Senhor. Eu te amo. Você sabe de tudo. Ele poderia ter dito: os irmãos aqui sabem que eu te amo, mas não. O Senhor sabe de tudo. A gente saber que Jesus sabe de tudo, para quem anda errado, isso é uma crítica, isso é uma desonra. Jesus sabendo o que ele está fazendo de errado, mas quem anda certo é uma honra saber que Jesus sabe de tudo. Aleluia. E ele diz mais: apacenta as minhas ovelhas, rapaz, eu ainda te quero. Apacenta as minhas ovelhas, eu ainda te quero. Apacenta as minhas ovelhas. E ele vira para os discípulos e diz mais: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí chega o grande dia, rapaz. Atos capítulo 2 vai dizer que estavam todos reunidos em uma só casa, e de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu todos que estavam na casa, e foram vistos eles falar em línguas, foram vistos eles profetizar conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Houve uma transformação na vida de Pedro e dos discípulos, e todos que ali estavam. O Espírito Santo trouxe virtude para a vida de Pedro. Agora não existe mais aquele Simão que a Bíblia tanto cita. Agora existe apóstolo Pedro, o homem cheio do Espírito Santo. Através da vida de Pedro, pessoas eram mortas. Através da vida de Pedro, pessoas ressuscitou. Ao Pedro falar, pessoas eram batizadas com o Espírito Santo. Houve uma transformação na vida desse homem. Agora apóstolo Pedro se torna um vaso de bênção, torno um vaso de bênção para as enfermidades. Segundo a minha Bíblia, era trazido pessoas em leitos para pelo menos passar a sombra de Pedro sobre elas e elas serem curadas. O homem está cheio da presença. O homem parece que está carregando no peito o tema dessa conferência: missão com gratidão traz vitória e realiza milagres. Ei, Deus está chamando de volta pessoas que abandonaram seus propósitos. A vida desse apóstolo Pedro é um exemplo que mesmo com seus defeitos, mesmo com suas falhas, tem como mudar. A vida de Pedro é um grande exemplo. Pessoas comuns e inferiores: ah, eu sou tão pequeno. Não é assim que você se sente. É você mesmo que Deus quer usar. Deus está dizendo: volte a pregar. Deus está dizendo: volte a cantar. Eu sou tão pequeno. Pois é, Deus te quer pequeno mesmo, pois é Ele que te faz grande para poder te usar. Só para nós terminar, pegue na mão do seu irmão, por favor. Eu sei que vocês não gostam, mas pega na mão do seu irmão e fala bem alto comigo: aqui não tem mais Simão. Dá para fazer melhor, bora fazer mais alto. Aqui não tem mais Simão. Aqui tem apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.